Hoje eu não tomarei decisões por minha conta. Olá, queridos. Como estão vocês? Irmãos, através de nossas crenças, pensamentos e desejos, nós inventamos o mundo, esse mundo que vemos, a culpa e o pecado. E depois inventamos que foi Deus que criou. E com isso, na grande maioria do tempo, oscilamos entre as vontades das crenças e nos equivocamos, pensando ser a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é a abundância em todos os aspectos que o amor representa e nos conduzirá apenas para sentimentos de paz. Já as vontades das crenças, elas nos conduzem sempre para a inquietude, para o desejo, para a euforia, o arrependimento e, para concluir, a culpa. O ego quer nos convencer a todo custo que merecemos ser punidos. E a partir de então, ele nos conduz a um novo ciclo. A ansiedade, o desconforto e a busca do perdão aqui dentro do mundo. Mas o perdão real ocorre na mente e é a correção dos pensamentos que nos conduzem a tirar o foco da nossa integridade com Deus. E é por isso que, devido a essa unicidade, que Deus não perdoa, pois Ele nunca condenou o Espírito, o seu Filho Santo. E se trouxermos para a nossa mente esse entendimento, bem como o reconhecimento da nossa consciência espiritual, vamos compreender que o perdão é importante apenas para a parte da mente que ainda está equivocada, pensando e projetando a separação de Deus e do todo. Pois em espírito nada mudou e nada poderá ser alterado. Permanecemos tal como Deus nos criou. Ou seja, estamos apenas escolhendo as ilusões de medo, de culpa e de pecado para definir uma personalidade ilusória, elaborada e mantida por nossos pensamentos e o nosso próprio autoconceito de vida e de realidade. E neste sentido, nós definimos em nossa mente que a vida é essa passagem aqui na forma e no mundo. Sendo assim, através do que pensamos ser o viver a vida, passamos a representar os papéis que nos fazem sentir inseridos na comunidade humana, aceitos e especiais aqui dentro da ilusão. E melhor explicando esses papéis, eles estão ligados a esse eu que estamos inventando e dizendo por aí que somos nós aqui no mundo. Ou seja, esse conjunto de medo, ou melhor, esse conjunto de medos, que também nomeamos como preferências pessoais e usamos para imaginar que é a vida que Deus criou.
Então vamos pensar novamente. Quem é que está criando a vida no mundo? Deus ou as nossas preferências pessoais e os nossos pensamentos? O que eu penso que eu sou define a criação de Deus, o Espírito e seus atributos? Ou define apenas os meus próprios pensamentos? Em uma prática muito pessoal, me ocorre que, em realidade, estamos apenas tentando tornar reais e eternas as nossas metas temporárias através da personalidade. E estamos usando o corpo e os seus vícios para isso. Mas, no entanto, a vida, a verdadeira vida, permanece em Deus, imutável, inalterada, desde a nossa criação. Então, em última instância, o perdão dessas nossas ilusões e essas alucinações de separação, torna-se a última grande ilusão para o amado Filho de Deus. O que vocês sentem sobre isso? Precisamos do perdão, então, apenas como a correção de nossos pensamentos equivocados, para o desfazer das nossas ideias e pensamentos de corpos, de mundo e de formas. O foco é relembrarmos da nossa consciência verdadeira, a espiritual. Estamos todos em Cristo, em uma única mente e com Deus. O perdão, em sua essência, é uma chave de reconexão com o Espírito Santo que somos em Deus. E não um rito ou algo a ser dado aos outros em especialismo, arrogância ou falsa humildade, como aprendemos aqui no mundo. Mas sim para ser oferecido a si próprio, por estarmos esquecidos de nossa integridade com a fonte criadora. Deus não precisa do perdão, apenas a nossa consciência equivocada, que se misturou às ilusões do ego e às suas alucinações é que precisa. O nosso espírito é inocente, simples e puro, como Deus o criou. Ele vê tudo como simples, puro e inocente, como Ele mesmo. Não pode ser ferido e não pode ferir. O perdão verdadeiro é o processo de reconhecimento de que o mal ou o dano ao espírito é impossível. O perdão não altera o espírito, ele simplesmente auxilia a consciência a relembrar da impecabilidade, da pureza e da imutabilidade, da única criação de nosso Pai. O perdão nos ajuda a lembrar da verdade sobre nós, o Espírito. O auto-perdão, ou essa autocorreção na mente, auxilia no reconhecimento da mentalidade certa, a mente em integridade com o Cristo. Perdoar não é deixar que a nossa realidade verdadeira seja maculada por ilusões do ego. Perdoar não é deixar o mal entrar para depois perdoar, ou dar realidade ao mal para depois dizer que não existe. O perdão realinhará o descompasso que existe entre quem imaginamos ser, percebemos, sentimos e falamos, com quem verdadeiramente somos, o Espírito em Deus. Conscientes disso,
A nossa meta, então, passa a ser alinhar a nossa mente com o perdão perfeito. Primeiro o amor e depois o resto. Ama e faz o que quiseres. Lembremos então, o perdão não altera o nosso espírito, e sim a nossa consciência existencial. Aqui, o perdão põe fim ao sonho e ao conflito. Pai, o perdão é a luz que escolheste para dissipar com o seu brilho todo o conflito e toda a dúvida e iluminar o meu caminho. O caminho da nossa volta a Ti. Luz e paz. Inspiração, o livro Um Curso em Milagres.